E aí, pessoal inteligentista, vamos falar um pouquinho da ciência moderna. O nome já diz, ciência moderna, ou seja, ela é moderna, ela é nova, ela é recente, ela é uma coisa revolucionária, ela é moderna, nova, né? Bem, o que a ciência moderna diz sobre a origem da vida? Que a vida surgiu há bilhões de anos atrás, num oceano primitivo e que surgiu espontaneamente. Basicamente é isso. E que foi evoluindo durante bilhões e bilhões de anos e hoje nós estamos aqui. Basicamente é isso que a ciência moderna diz sobre as origens. Mas será que isso é realmente moderno? Ou será que isso é uma ideia muito antiga dos pagãos? Os pagãos, os filósofos gregos da Grécia Antiga já falavam coisas muito semelhantes. Por exemplo, o Anaximandro falava que nós, seres humanos, somos muito parecidos com peixes. Ou seja, remetendo à ideia de ancestralidade comum. O Aristóteles falava coisas como geração espontânea, que a vida surge espontaneamente. Nossa, é isso que a ciência diz sobre a origem da vida. A vida veio de não vida. É isso que a ciência moderna diz. Mas espera aí, parece que não é tão moderna assim, porque caras da Grécia Antiga falavam essas coisas, os pagãos, não é verdade? Platão falava, por exemplo, que o universo devia ser muito, muito antigo, milhões e milhões de anos de idade. Então, nossa, é isso que a ciência moderna diz também, né? Será que ela é baseada em mitos? Ciência e mito? Filósofos gregos antigos como Demócrito falavam o quê? Que humanos primitivos, ou seja, já uma ideia de evolução, humanos primitivos, que os humanos primitivos conversavam com grunhidos, ou seja, como animais. A origem das línguas é como um animal, grunhidos. A origem das línguas se deu assim. Nossa, é isso que a ciência moderna diz também, que as criaturas simiescas lá faziam grunhidos. E daí surgiram as línguas, a linguagem humana foi evoluindo, evoluindo durante milhares e milhares de anos. E hoje tem essas línguas todas aí. Nossa, então parece que o que a ciência moderna diz é a mesma coisa que os pagãos falavam, né? E esses pagãos gregos, eles aprenderam essas coisas com quem? Com os egípcios, com os babilônios, que falavam as mesmas coisas. Platão, por exemplo, falava que o universo tinha milhões e milhões de anos de idade. Ele aprendeu isso com os escritos egípcios, que falavam também que o universo era muito antigo, né? Então, nossa, muitas das concepções da ciência moderna, né, parecem que são concepções já, na realidade, muito antigas, né, da Grécia Antiga, dos egípcios antigos, dos babilônios e por aí vai. Então parece que, de novo, não tem absolutamente nada. E sabe qual foi a resistência da época antiga a essas teorias como geração espontânea que o Aristóteles defendeu, por exemplo, né? E que é hoje dito pela ciência moderna em relação à origem da vida? O que a ciência moderna diz sobre a origem da vida? Que a vida se originou espontaneamente no oceano primitivo há bilhões de anos atrás, sopa primordial. Que a vida surgiu de não vida, é isso que a ciência moderna diz. Mas essa ideia de moderna não tem absolutamente nada, porque os pagãos antigos, os filósofos gregos antigos já falavam isso, né? Então, puxa, parece que a ciência e o mito não estão muito diferentes entre si, parece que eles convergem em algum ponto, né? Mas na época dos pagãos, né, muitos pagãos, os cristãos primitivos eram mais corajosos e alguns deles denunciaram essas ciências pagãs, né, milhões, bilhões de anos de idade, coisas totalmente falsas. E um cristão que fez isso, que é muito conhecido, foi Agostinho. No livro Cidade de Deus, ele diz assim, ó: vamos então omitir as conjecturas de homens que não sabem o que dizem, quando falam da natureza e origem da raça humana. Ele está falando de quem aí? Parece que ele está falando dos pagãos, né? Dos pagãos, que diz que o homem surgiu de um animal, ou que a natureza, né, o universo surgiu espontaneamente, blá blá blá. Isso são ideias muito antigas. Esse negócio que você ouve por aí, que cientistas, os cosmólogos, né, falam que o universo surgiu do nada, isso é uma ideia antiga. Isso remete, por exemplo,
hindus, aos babilônios. Os babilônios falavam isso também. Vamos então omitir as conjecturas de homens que não sabem o que dizem quando falam da natureza e origem da raça humana. Ele está se referindo a quem aí? Aos pagãos? Aos pagãos que falavam que o ser humano surgiu por acaso, né? Que falavam que o universo não foi criado por Deus. Essas ideias são bem antigas, muito antigas. Puxa vida, os babilônios falavam isso, os hindus falavam isso. Na verdade, tem várias e várias vertentes, né, do hinduísmo que falam, inclusive, em multiversos, universos paralelos, muito antes dessas teorias esquisitas da ciência moderna. Continuando aqui com as palavras do Agostinho, eles também são enganados por aqueles documentos altamente mentirosos que professam dar à história muitos milhares de anos. Embora, segundo os escritos sagrados, descobrimos que ainda não passaram 6.000 anos. Nossa! Um dos pais da igreja, Agostinho falando isso aqui, que eles também são enganados por aqueles documentos altamente mentirosos, o documento dos pagãos, a ciência pagã da época, que parece que não tem muito diferente da ciência moderna, né? Que professam dar à história muitos milhares de anos. Nossa, eles são enganados por esses documentos, né? Então, Agostinho, como um cristão genuíno, um dos pais da igreja, era oposto a essa ideia de muitos e muitos milhares de anos, ou seja, milhões de anos para a história. E um outro cristão, também conhecido, africano, Júlio Africano, do século II, ou seja, pouco tempo depois da ressurreição de Cristo. Olha o que ele diz. Os egípcios, de fato, com suas exageradas noções de sua própria antiguidade, quer dizer que os egípcios já falavam que o universo, a Terra, eram muito, muito antigos, milhões, bilhões de anos de idade. Não muito diferente do que a ciência moderna diz, né? Puxa vida! E a gente vê alguns cientistas por aí chegando e falando, tá vendo a descoberta da ciência contra a religião, de que a Terra tem bilhões de anos de idade, que o universo é muito antigo, vencemos a religião, o criacionismo da Terra jovem, essa coisa obscura e medieval. Mas, cara, os egípcios já falavam que a Terra, o universo, tem milhões e bilhões de anos de idade. Então, de moderno, essa ideia não tem absolutamente nada. Os pagãos já falavam isso. Continuando aqui com o que o Júlio Africanos, um cristão do século II, falou. Os egípcios, de fato, com suas exageradas noções de sua própria antiguidade, divulgaram uma espécie de explicação sobre isso pela mão de seus astrólogos em ciclos e miríades de anos. Puxa vida! O que é uma miríade, pessoal? É muito tempo, né? 10.000 anos. Então os egípcios pensavam que a Terra e o universo eram muito e muito antigos, né? Muito antigos. Ou seja, de onde os filósofos gregos, os pagãos antigos, beberam essas ideias de milhões de anos, universo muito antigo, Terra muito antiga, dos egípcios, dos babilônios, que afirmavam essas coisas. Os hindus também afirmavam isso. Na verdade, tem teorias hindus aí bem esquisitas, né? E quando você compara essas teorias hindus bem antigas com a ciência moderna, né, que diz que existem multiversos, vários universos paralelos, que o universo surgiu do nada, né? Tem cientista que defende isso. Mas quando você vê, puxa vida, os textos sagrados hindus pagãos falam as mesmas coisas, né? Agora, cristãos corajosos de peito, né, já viram na sua época tudo isso e denunciaram, como Júlio Africanos, né, um cristão africano do século II, como Agostinho, nessa passagem do livro Cidade de Deus. E olha só, tem outro cristão aqui que eu tenho que citar, que foi contra esse paganismo da ciência da época, né? A ciência
da época que está parecendo muito com a ciência moderna. Olha só o que ele falou. O nome desse cristão, um dos pais da igreja. Puxa, Teófilo de Antioquia, um dos pais da igreja. Será que vale a pena ouvir esse cara? Eu acho que sim, né? Um dos pais da igreja. Puxa, vale tanto aí para católicos e protestantes. Olha o que ele diz. Nossa, presta atenção. Para o meu propósito, não é fornecer uma questão de muita conversa. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu não quero conversar muito sobre isso. Não é meu propósito, né? Mas lançar luz sobre o número de anos desde a fundação do mundo. Ou seja, ele está dizendo, vamos falar sobre a quantidade de tempo desde a fundação do mundo. Puxa vida, por que um cristão primitivo, um dos pais da igreja, que viveu ali depois de 150 anos da ressurreição de Cristo, coisa de 200 anos depois da ressurreição de Cristo, Teófilo de Antioquia, por que ele quer discutir sobre o número de anos desde a fundação do mundo, né? A idade desde a fundação do mundo, a idade da Terra, do universo, por que ele quer discutir isso, cara? Interessante, né? Vamos ver. E condenar o trabalho vazio e insignificante destes autores. Nossa, então quer dizer que a ideia de autores antigos falarem sobre a idade da Terra e do universo estava incomodando ele, que ele está condenando esse trabalho. Mas por quê? Porque não houve nem 20.000 vezes 10.000 anos desde o dilúvio. Nossa, 20.000 vezes 10.000 anos desde o dilúvio. Então quer dizer que esses autores que ele condena diziam que existia pelo menos 20.000 vezes 10.000 anos desde o dilúvio, ou seja, depois do dilúvio. E ele discorda disso como cristão, até o tempo presente. Como disse Platão. Então quer dizer que Platão acreditava, né, nos milhões de anos de idade. O pagão, afirmando que houve tantos anos, nem ainda 15 vezes 10.375 anos, como dito por Apolônio, o egípcio. Então egípcios e gregos concordavam que se tinha passado muito e muito tempo desde a fundação do mundo. Muito mais tempo do que um cristão dizia, né? O Teófilo de Antioquia. Nem o mundo é incriado. Puxa vida, os pagãos diziam que o mundo é incriado. Puxa vida, não parece muito diferente da ciência moderna, não? Onde você vê cosmólogos como Lawrence Krauss e outros dizendo que o universo surgiu do nada, que o universo não foi criado, que sempre existiu, que é eterno. Puxa vida, os egípcios e os gregos falavam isso. Vamos continuar aqui. Nem há uma produção espontânea de todas as coisas. Nossa, Teófilo. Nossa, quer dizer que isso já existia na sua época? Já, por quê? Porque era uma ciência pagã. A ciência pagã, o mundo tem que ser incriado, as coisas têm que surgir espontaneamente, o universo tem que surgir espontaneamente. Essa é a ciência pagã, já existia na época do Teófilo. Como Pitágoras e o resto sonhavam. Puxa vida! Quer dizer que Pitágoras falava essas coisas, Teófilo? Pitágoras, um pagão? Nossa, um pai da igreja falando isso contra os pagãos. Mas sendo de fato criado e também é governado pela providência de Deus, ciência de verdade. Olha aqui o que um cristão primitivo falava, né? Que o mundo, né, o universo foi criado, é de fato criado e também é governado pela providência de Deus. Que fez todas as coisas e todo o curso do tempo e dos anos são claros para aqueles que desejam obedecer à verdade. Da criação do mundo ao dilúvio foram 2.242 anos. Todos os anos, desde a criação do mundo, totalizaram 5.698 anos. Um pai da igreja primitiva, Teófilo de Antioquia, lutando contra os pagãos, os cientistas. Na época não tinha cientista, né? Cientista é uma palavra nova. Mas vamos chamar assim, os cientistas da época, a ciência da época pagã,
E temos aqui um cristão corajoso, um pai da igreja, Teófilo de Antioquia, lutando contra esses caras. E hoje, quem é que está lutando contra os pagãos modernos? Quem são os pagãos modernos? Qual é a ciência pagã moderna? É a ciência que diz, por exemplo, que foram os aliens que semearam a vida da Terra. Os aliens é o Deus pagão. Cadê os cristãos? Cadê os cristãos corajosos? Vamos lá, vamos imitar os pais da igreja, os cristãos primitivos que escreviam, que botavam a cara a tapa mesmo, denunciavam os cientistas da época, que diziam que o mundo é incriado, que as coisas surgiram espontaneamente, que o ser humano começou a falar com grunhidos, tipo um macaco, que a vida surgiu do oceano e o peixe foi saindo de lá andando e foi evoluindo. Essas coisas são muito antigas. Cara, a ciência moderna que você aprendeu sobre essas questões são ideias antigas, é ciência e mito, é mitologia científica, cara. É pagão. Então vamos lá, cadê os cristãos? Levantem os cristãos. Puxa, vamos fazer ciência de verdade? Vamos sim defender a nossa cosmovisão de um ponto de vista científico. Não, a ciência mostra que o universo foi criado, a ciência mostra que a vida não surgiu espontaneamente. Vamos lá, tá bom? Então é isso aí. Parabéns ao Teófilo, um cristão, né? Parabéns aí ao Agostinho, ao Júlio Africanos, né? Agostinho, pai da igreja, Teófilo, pai da igreja. E cara, vamos parar com essa desunião de católicos e protestantes. Tipo, a gente tem um bem em comum, a gente tem que olhar o alvo. E a gente está sendo atacado pelos ateus, a gente está sendo atacado pelos neo-ateus. E esses caras dominaram a ciência. Puxa vida, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. E saia da ciência dos pagãos.